5 pães e 2 peixes. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus, assim que fica sabendo da morte de seu primo João Batista, decide ir para um lugar afastado. Provavelmente Jesus estava ali sentindo a morte de seu primo. Porém, quando Jesus chega do outro lado, ele se depara com aquela grande multidão. E, amado irmão, amada irmã, veja como o Senhor é bondoso e misericordioso. Mesmo passando pelo sofrimento de ter perdido o seu primo, João Batista, Jesus tem compaixão de todo aquele povo e começa a ensinar, começa a curar aquele povo que estava ali junto dele. E ele fica ali durante todo aquele dia, curando o povo. Ao entardecer, os discípulos então vão até Jesus e pedem a Jesus que disperse aquele povo, para que eles possam ir embora e comprar comida para se alimentar. Amado irmão, amada irmã, como é bonita essa hora agora. Jesus então diz aos discípulos: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Perceba, querido irmão, querida irmã, os discípulos ali, naquele momento, eles então fazem as contas do que eles têm para comer. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Racionalmente, impossível alimentar todo aquele povo, que o Evangelho aqui diz que comeram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porém, querido irmão, querida irmã, eles olham tudo racionalmente e eles esquecem que ali junto deles estava Jesus. Eles não colocam no meio da conta deles Deus. Amado irmão, amada irmã, quantas vezes nós estamos em meio a problemas, a dificuldades, e nós ficamos tão submersos nas dificuldades que nós deixamos de colocar no meio da situação, ou melhor, deixamos de olhar para Deus. Nós não colocamos Deus no meio das nossas contas. Isto, querido irmão, querida irmã, é uma falha de todos nós, de esquecermos de Deus e olharmos somente para o problema. Querido irmão, querida irmã, que possamos aprender com esta palavra, em meio a qualquer situação, sempre coloquemos Deus no meio das nossas contas. Ou melhor, nunca esqueçamos de quem anda conosco, de quem nós estamos andando, com Deus. Que nós possamos sempre ter isto na frente dos nossos olhos. Deus caminha conosco
nos ajudando, nos guiando, nos conduzindo para os melhores passos. Que assim seja. Amém.